Você sabe o que é burnout? O primeiro erro que nós temos de fazer é negar. Eu estou com esse problema. O primeiro sintoma que eu tive, que foi um alerta, eu falei, opa, preciso ir no médico. Fala, diretoria! Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Biz, porque aqui o papo é business. Esse podcast foi feito especialmente para você que quer sair da inércia, acelerar o crescimento da sua empresa e faturar mais. E o melhor de tudo, sem ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou Marco Revilo. Eu sou Ricardo Maley e Marco, hoje a gente vai falar de burnout. Você sabe o que é burnout? O famoso apagão. É o apagão, é o piripaque, também conhecido como tilt. É aquilo que acontece na cabeça do empresário quando ele tem o empresário ou o funcionário, né, com excesso de pressão. E a gente traz uma pessoa hoje que vai falar muito bem sobre o tema, não só pela formação profissional que tem, mas também pela experiência profissional. Mas ainda vamos deixar em um mistério. Apresenta a nossa convidada. E ela viveu isso também. Né? Exato. Viveu isso e vai contar para você. Está conosco aqui, ela é baiana. Oxente, então já não desconfie do sotaque, tá? Que ela é baiana. Eu acho que esse sotaque que ele fez não é bem de baiano, né? Eu acho que não. Não, eu acho que não então, é bem. Fique até o final do episódio que você vai ver como é o sotaque dela. Está conosco aqui Luísa Guimarães, ou melhor, mestre e doutora Luísa Guimarães. Ela é mestre e doutora em psicologia, ela é BCBA e especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo. Está conosco aqui doutora Luísa Guimarães. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer falar um pouco sobre a minha experiência e alertar algumas pessoas, né, que podem estar vivendo burnout aí em casa, né, com excesso de trabalho. Muito bem. Vamos contextualizar um pouquinho a conversa, Luísa. Veja, você é empresária, você conhece a doença, não sei se é a doença ou a condição. Ou é a síndrome. A síndrome, obrigado. Você conhece bem a síndrome como profissional da área de saúde mental e você teve a experiência de passar por isso, sendo profissional, entendendo muito bem sobre isso. Imagine um empresário, né, que com aquela sua boa vontade, né, começa o seu negócio e de repente com aquele sonho maravilhoso de que agora sim, agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora eu vou ter tempo, vou ser feliz, vou ter tempo para a família, vou ter tempo para me divertir, vou ter tempo para curtir a família e de repente vê que a realidade é bem diferente do sonho e se vê nessa situação, né, de ter o famoso burnout, apagão, o piripaque, o tilt. Como conta pra gente um pouquinho como foi a tua história. Eu sei que você tem uma trajetória longa, né, desde o início daí da tua formação até chegar no momento em que você se viu nessa situação. Contextualiza pra gente um pouco dessa história pra gente entender e até pra gente poder traçar quem sabe alguns planos para evitar, né, essa circunstância aí com os nossos ouvintes. Sim. Então, primeiro que eu sou psicóloga, né? Eu não pensava em ser empresária. Eu sempre me preocupei com as relações, com as emoções das pessoas, com a escuta clínica, até que... Então, eu ouvi falar do burnout na faculdade, né? Quando se falava no excesso de trabalho que trazia uma estafa emocional. Então, alguns sintomas de burnout são insônia, sentimentos de não-valia, de que nada que faz é suficiente. Por exemplo, eu tive síndrome do intestino irritável. É comum também você ter alguns sintomas, né, uns psicossomáticos. Então, naquela época, eu cheguei a pesar 47 quilos. Então, hoje eu tenho praticamente 13 quilos a mais. Nossa. Né? Então, eu ainda sou relativamente magra. Sim. Então, eu era só pele e osso. E a minha história começou quando eu comecei a trabalhar como aplicadora, né? Então, dentro da análise do comportamento aplicado, existe o profissional que atende crianças e indivíduos do espectro do autismo na prática, no dia a dia, que a gente chama de aplicadora da terapia ABA. A aplicadora trabalha aí com uma carga horária de 10 a 30 horas semanais de trabalho. Então, eu trabalhava
Tinha um paciente que eu pegava de 7h30 às 9h30, um paciente que eu pegava de 10 ao meio-dia, um outro de 4 às 6, outro de 7 às 9. Nossa Senhora. E eu não tive burnout nessa época. Então, eu só desenvolvi o burnout um pouco depois. Mas já tinha essa sobrecarga, assim, tinha algum desconforto, né? Algum desconforto nas costas, enfim. E aí, eu trabalhava como aplicadora, até que depois de um tempo eu falei, não, eu já tenho mestrado, eu tenho experiência, eu acho que é importante o supervisor ter essa experiência como aplicador, né? Para saber exatamente como é o dia a dia do aplicador, para ajudá-lo no processo. Então, a pessoa que supervisiona essa pessoa, né? Que é o supervisor. E aí, eu falei, não, agora eu quero ser supervisora, vou focar nisso. Me lembro que na época eu falei, eu não vou usar mais calça jeans, porque eu sempre tive essa cara de mais nova, assim. Então, na época, há alguns anos atrás, uma década atrás, eu tinha também cara de jovem, né? Enfim, e aí eu queria passar uma ideia de mais formal, de mais sério, seriedade, de respeito, né? Que as pessoas conseguissem me ver como a profissional que sabe o que está fazendo, né? E às vezes a gente acaba indo para a roupa para tentar fortalecer um pouco a nossa autoestima e a nossa... É uma mudança mais fácil de fora para dentro, né? Quer dizer, é mais fácil a gente, quando percebe assim, puxa vida, eu estou muito desleixado. Esse desleixo, muitas vezes, não é só a roupa é a parte externa, né, que está demonstrando, a cabeça está desleixada. A parte mais fácil, talvez, de mudar é de fora para dentro. Mudar o desleixo aqui fora. Então eu vou arrumar meu quarto, vou melhorar minha roupa, né, e aos poucos essa mudança externa impactando internamente. Eu acho que é uma coisa interessante esse teu movimento que tu fez. Mas o teu foi pelo fato de estar lidando direto com os pais dos teus pacientes? É porque eu estava subindo de cargo, né? Então, eu estava num processo de que eu tinha me autopromovido. Sim. Que é diferente quando a gente está numa empresa e alguém fala, você tem capacidade agora para passar adiante. Sim. Não, eu estava me promovendo, eu estava falando, não, agora eu dou conta de ser supervisora. Eu vou ser supervisora. Você estava tomando aquela identidade. Estava pegando aquilo para mim, né? Então, foi nesse momento. E aí, eu me lembro que na época eu comecei a ter alguns casos em São Paulo, né? Tive vários casos em São Paulo e, em paralelo a isso, eu escrevia num blog, que eu botei o nome Terapia ABA, que hoje é o nome da clínica, porque lá nos Estados Unidos se chamava ABA Therapy. Em 2012 eu fui fazer um estágio e tudo, e aí eu consegui ver como era a área e me motivei a ficar nessa área. E aí eu coloquei o nome do blog Terapia ABA e ficava publicando coisas que eu escrevia sobre análise do comportamento aplicada. Hoje tem muita gente falando, mas naquela época não tinha ninguém. Era eu e mais uma outra pessoa, sabe, que falava um pouco sobre ABA. E as pessoas falavam, Luísa, você é Luísa Guimarães, aquela que escreve no Terapia ABA? Eu falei, sou eu mesma. Aquilo me assustava um pouco até hoje, essa coisa de ser conhecida me assusta um pouco, né? E aí surgiu os primeiros pacientes de consultoria, que eram fora do estado de São Paulo, fora de São Paulo capital, enfim. E aí surgiu um paciente em 2016 aqui... Desculpa te perguntar, o que é um paciente de consultoria? Qual é a diferença disso para um paciente comum, digamos? O que é um paciente de consultoria? É que um paciente de consultoria é um paciente que você atende em outro local, né, em outra cidade. Então, você precisa ir lá, ter um pacote de avaliação. Então, eu não vou sair de São Paulo para fazer 2 horas no interior ou em outra cidade. Então, eu preciso fechar um pacote de horas onde eu vou incluir aí valores de hospedagem, de deslocamento. Eu vou precisar das horas para fazer a avaliação da criança, para treinar o AT, que é a família selecionou, enfim. Então, a consultoria envolve ter um pacote, que normalmente é a avaliação, certo, e um treinamento inicial desse aplicador. Quando eu estou em São Paulo, eu estou lá semanalmente, eu posso ver a criança, posso orientar a ter. É um trabalho que acaba sendo mais caro de consultoria por conta de todo o deslocamento. O aplicador, no caso, seriam os pais? Esses são os aplicadores? Não, os aplicadores são profissionais
que geralmente são contratados para atender a criança em casa. Então, lembra que eu falei que eu atendia 4 crianças, Certo. de 7h30 até as 9h30, enfim. Você fazia esse papel do aplicador. Eu fazia esse papel de E quando aplicador. você dá consultoria, você vai em loco e prepara esse aplicador que vai manter o teu treinamento, o teu serviço quando você está distante. Exatamente. Entendi. E, obviamente, os Certo. certificadores são psicólogos, né? Ou não? Não necessariamente, não existe um consenso na área. Agora, os planos de saúde muitas vezes fazem essa solicitação, né, de que seja um psicólogo ou alguém da área de saúde. Pode ser TO, fono, enfim, né? Então, que tenha esse vínculo aí com algum CRP, CREFITO, esse tipo de coisa, Certo. por ser algo pago pelo plano, né? E aí tu estava vindo todos os dias de São Paulo a Porto Alegre? São Paulo, Toda Porto Alegre? semana. Toda semana. Toda semana. Nessa época, eu fazia consultoria em Porto Alegre, eu tinha casos em São Paulo e eu ainda dava aula numa faculdade lá. Nossa. Eu me lembro que fizeram uma piada na faculdade que era assim: olha, eu acho que eu vou ser psicanalista, porque os analistas do comportamento só vivem com o cabelo bagunçado, só correndo. Porque realmente eu estava bem. Era uma correria, né? Era uma correria. Eu saía direto do aeroporto para dar aula, era uma confusão. Só pensava em trabalho. Só trabalho. E aí começou a pipocar outras pessoas querendo a consultoria aqui em Porto Alegre. Então eu tinha uma paciente, de uma hora para outra eu tinha 3 pacientes, de uma hora para outra eu tinha 5 pacientes. Em um mês, de 5 ia virar 10. Eu falei, eu já estava meio insatisfeita de morar em São Paulo e pensando em voltar para Salvador. E aí eu falei, Deus tá me... Chimarrão, acarajé. Acarajé ou chimarrão? Olha tudo. Chimarrão, pronto. Ficou E eu Porto sou, Alegre. e eu sou uma pessoa muito de Deus, né? Eu acho que Deus, ele sempre tá te orientando de um jeito, às vezes, torto. Então, quando surgiu o dobro de paciente, eu já queria sair de São Paulo, surgiu o dobro de paciente em Foi um Porto sinal. Alegre, pra mim, naquela época, foi um sinal. Depois eu falei, não é possível, esse sinal tava errado. A luz que brilhou lá, você já Eu passou. falei, Deus, você me passou um sinal errado. Mas, enfim, eu entendi aquilo como um sinal de Deus e me mudei para Porto Alegre. E, além disso, eu falei para mim mesma, não, eu vou montar uma clínica. Melhor do que atender é ter o seu próprio centro. Um centro, porque como eu já tinha ido nos Estados Unidos e conheci centros lá, eu queria proporcionar a mesma coisa para os meus Trazer pacientes. Pro Brasil, isso. Nossa. As mesmas coisas para os meus pacientes. Então eu pensei, não, eu vou me mudar para Porto Alegre, eu vou ter um centro e vai ser muito legal, eu vou conseguir fazer um trabalho muito diferenciado, né? E aí... a maioria dos empreendedores pensa tudo assim, né? Hoje mesmo eu falei com um garoto, eu digo garoto, sei lá, né? Para minha idade, qualquer empreendedor é garoto. Mas parecia ser um garoto mesmo, muito bem sucedido já, um negócio na área de construção civil. E ele está nesse momento, bem esse momento que você falou aí. Vislumbrando e visualizando. Não, visualizando não, a coisa acontecendo. E ele teve uma sacada muito boa, que ele disse assim, eu não vou querer crescer sem estrutura, me estruturar e estruturar a empresa, porque eu sei, se eu fizer isso, ele disse uma coisa muito inteligente, que se eu tenho um ponto negativo hoje no meu negócio, quando eu multiplicar esse 1 negativo vezes 5 negativo. Então, eu disse para ele, cara, te parabenizo aí pela tua visão e de fato, tu tá fazendo a coisa certa. Te estrutura, te estabiliza, te consolida como pessoa, como empresário e como negócio enquanto tu é pequeno. Geralmente o cara não pensa assim, não, quando eu tiver tantos clientes, aí é que eu vou começar. Cara, eu acho que, bom, talvez foi esse aprendizado que você teve aí. Conta pra nós aí, continua a tua história, vamos lá. Cheia de cliente. Cheia de cliente. E eu gastava muito tempo em questões burocráticas. Então, por exemplo, fazendo nota fiscal, enviando nota. E aí, eu, na época, tinha uma prima que estava estudando para concurso, mas os concursos da Petrobras naquela época tinham se fechados por conta do mensalão. Enfim, ela estava bem insatisfeita naquela época. E eu fiz a proposta. Falei, prima... o nome dela é Raquel, né? Hoje ela é a minha sócia. Falei, quer mudar para Porto Alegre? Vim passar frio. E, na verdade, no começo, eu só chamei ela para oferecer um emprego, né? Depois a gente fechou uma parceria de
de sociedade mesmo. Mas eu falei, você quer trabalhar comigo lá em Porto Alegre? Tô precisando de alguém. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Luísa, eu não tenho a menor experiência com isso. Eu falei, eu não preciso de experiência, eu preciso de braço. Eu preciso de alguém fazendo o que eu já faço. Só preciso direcionar umas coisas que eu tenho feito e que não é da minha ossada pra alguém, porque aquilo tá me desgastando, eu tô muito irritada. Precisava se centralizar. E alguém de confiança. E alguém de confiança. Então, eu chamei ela para trabalhar comigo. Depois, quando ela se mudou, a gente acabou entrando aí nesse processo de que ela agora é minha sócia mesmo. E eu confio muito nela. Eu falo que ela é meu braço direito, esquerdo e tudo mais. E ela é o coração da clínica também. E ela cresceu muito junto contigo, né? Sim. Porque você começou assim, de repente, numa, vamos, entre aspas, uma espécie de aventura, quase, né? É claro, não é tanto porque você já tinha alguma coisa, mas assim, vamos ver, vamos tocar, e de repente a coisa cresceu. Quantas clínicas, como é que tá o tamanho da tua empresa hoje, só pra gente ter uma noção, assim? Hoje a gente tem em torno de 50, 60 funcionários. Certo. Temos 2 unidades e estamos ampliando a idade das crianças de 0 até 10 anos. Quantos anos você tem o negócio? Desde 2018. Isso é mega recente. A gente já mudou de... A gente pegou uma casa pequena e mudou para uma casa maior. A casa maior ficou pequena e agora a gente está abrindo essa segunda unidade, ampliando a idade para dar conta, né? Mas como aconteceu com a pessoa que você estava contando, eu também tive muita preocupação de crescer com qualidade. Então, o meu maior reforçador, que eu brinco, né? A coisa que mais me motiva é realmente tá montando uma empresa que tem qualidade no atendimento, né? Perfeito. Porque essa é uma área que é muito fácil ganhar dinheiro, porque precisa de gente e tem pouca gente com formação. Então, tem muita gente que abre clínica e que nem é analista do comportamento, que não faz ideia o que é para fazer, mas tá lá vendendo como aba, sabe? O que eu acho uma super irresponsabilidade, ainda mais que eu trabalho com um público que é de intervenção precoce, onde se você não faz a intervenção a mais adequada naquele momento, se perde. Nunca mais você vai poder ter aquela plasticidade cerebral que uma criança Nossa senhora. Como se fosse uma folha branca. Mega delicado, né? 2 a 4, né? 2, 3, 4 anos tem. Então, eu faço com muita responsabilidade. Eu acho que é por isso também que eu cresci bastante, né? Porque... o mercado percebe também, né? Sim. Percebe, né? Então, a gente não é muito de divulgar. Agora, a gente, né, tá crescendo, acho que faz parte também divulgar um pouco mais, mas a gente montou toda uma estrutura, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que acontece é a análise do comportamento. Eu fiz a minha formação toda em São Paulo. E aqui no Rio Grande do Sul, não tem muitos professores de análise do comportamento. Então, quando a gente contrata um psicólogo, ele é um psicólogo que estudou TCC, psicanálise, né? Então, essa formação em análise do comportamento é muito forte da clínica. Então, a gente tem vídeos de treinamento, a gente está sempre em contato com os aplicadores, a gente dá muito suporte, Sim. E aí, quando eu chamei essa minha prima, tinha um dinheirinho guardado, né? Falei, não, esse dinheirinho aqui, vamos montar a clínica, não é muita coisa. Super certo. Vai dar super certo. Agora vai arrebentar. Só que a gente trabalha com plano de saúde. E aí, o plano de saúde demora 2, 3 meses. Então, aquela história que se fala tanto de caixa, né? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, eu descobri fluxo de caixa, assim... Na pele. No refluxo, quase já, na pele, E aí, eu me lembro que eu pedi dinheiro emprestado pro meu cunhado, porque ele tinha me pedido dinheiro emprestado em algum momento, e eu falei, não, opa, esse aqui eu posso pedir, porque eu já emprestei em algum momento, né, então eu vou pedir. E aí, eu tive que pedir dinheiro emprestado pros meus pais. E aí, eu sou aquela que não gosto de pedir dinheiro, não gosto de pedir nada pra ninguém. Somos dois. Eu tampouco gosto de pedir dinheiro. Já tive que pedir dinheiro na minha vida. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu acho que eu combino muito contigo nesse ponto. Eu odeio pedir dinheiro emprestado. Eu me sinto absolutamente... desconfortável. É comigo. Desconfortável comigo, porque eu tenho cara de pau para pedir qualquer coisa para qualquer pessoa, mas dinheiro eu me sinto muito desconfortável. Sim. Entende? Então eu acho que eu te entendo bem, sabe? O que você quer dizer com esse desconforto aí? Porque,
por exemplo, assim, até a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, que às vezes tu pedir dinheiro, a pessoa te pagou, tu, beleza, tá quitado. Uhum. Mas tu pediu uma ajuda ou algo, um favor, isso parece que tu não consegue retribuir. Principalmente se é de alguém que tá sempre te ajudando. Entendeu? Não sei se era o caso aí do teu cunhado. É porque a minha irmã, a gente é muito próxima, né? Muito grudadinha, assim. Então, era uma pessoa que eu tinha muita intimidade para pedir. Então, a gente só pede coisas, assim, para quem a gente tem muita intimidade. Então, eu pedi pro meu cunhado, porque eu tinha tanta intimidade que ele tinha me pedido, né? Através da minha irmã. E aí, eu tive que cair na coisa de pedir dinheiro emprestado para os meus pais. E eu odeio pedir alguma coisa para qualquer pessoa, porque os meus pais me ensinaram a ser muito independente e muito pé no chão. Então, eu falei com eles, né? E eu senti a minha mãe. Mas, Luísa, por quê? Por quê? Não tá dando certo? E não sei o quê. E aí, aquela coisa, não, minha mãe... Você volta é o dessa fluxo de cidade gaúcha agora! Volta pra Bahia. E eu me lembro que eu fiquei com muito constrangimento. E eu falei pra minha prima, eu tenho que controlar o dinheiro, eu preciso que você me ajude, né? Aquela coisa de explodir, de pressionar. E aí eu me lembro que eu viajei, quando eu voltei ela falou, Luísa, já pensei em tudo, a gente devolve a casa. Eu falei, quem foi que disse que a gente vai devolver a casa? Não, eu me propus a ficar 2 anos nesse troço, eu vou dar um jeito. Fazer acontecer. No outro dia o dinheiro pingou. Eu não precisei do dinheiro emprestado dos meus pais. Graças a Deus. Nossa Senhora. Providência divina. Providência porque, às vezes, divina. Meu pai é exatamente isso. E acredito que a maioria dos empreendedores que estão iniciando, quando entram nessa questão, porque às vezes não tem como pedir para o banco. Sim. O banco não libera crédito. Não tem. Entendeu? Quem é a primeira pessoa que vai acreditar? É a família. Entendeu? Mas aí que tá. Às vezes, Ricardo e Luísa, a família não acredita no teu negócio. Não Isso é acredita verdade. que vai dar certo. Entendeu? E aí tu fica... A não ser que você tenha uma família já com uma mentalidade de empreendedor. E tenha muito dinheiro, né? Que uma coisinha... Sim, isso posso te emprestar, não é nada, é um troco. A minha mãe Não. até hoje fala, meu filho, por que você não faz um concurso público? Você é tão inteligente. Mãe, eu não tenho nada contra. Eu tenho amigos que fizeram concurso público, são muito felizes. Eu, particularmente, não tenho o perfil para fazer. Porque a gente vai fazer uma coisa sem perfil, vai ser um sofrimento para mim, vai ser um sofrimento para a empresa ou para a instituição que me contrata, para o cliente que vai ser atendido por mim. Então é o seguinte, não dá. Mas nessa geração, principalmente dos meus pais, essa coisa da estabilidade era muito importante. Bom, acho que sempre é, mas a mentalidade era muito essa. Então, quando a gente ia empreender ou fazer alguma coisa assim, olha, eu vou fazer uma aventura aqui, eu vou ver... Pô, assim, era muito mal visto, né? Talvez um pouco disso foi a mentalidade da mãe, né? Muito pé no chão. Não, mas espera aí, né? Cadê? Vai, não vai? Né? Já volta. E ela diria não, assim, qualquer coisa ela diria não. Esses dias eles são meus... a pessoa que coloca o nome pra você alugar uma casa. Fiador? Fiador, eles são meus fiadores. E aí eu esqueci de dizer que eu tava alugando essa última casa. Eu falei, minha mãe, esqueci da questão da última casa não, a Raquel já falou, eu confio muito em você. Depois que dá certo. Aí é uma maravilha. Depois que dá certo, depois que ela vê que tá tudo bem financeiramente, que eu tô dando conta, aí é mais fácil ter a confiança. O teu crescimento é muito interessante. Que você começou, quer dizer, você falou 2018... 2018. Estamos em 2023 agora, quando gravamos esse episódio. Dá o quê? São 5 anos. 5 aninhos. 5 aninhos você saiu de 2 funcionários. E rolou pandemia nesse meio tempo. Rolou pandemia, 2 anos de pandemia. Aí foi para 50 funcionários. Então, assim, tá dando certo. Sim. Tá dando certo. Claro que você tem potencial para ir muito além. E com certeza não é apenas aumentar a receita do bolo. A gente não, olha só, eu fui de 0 a 50 funcionários em 5 anos, fazendo isso. Se eu continuar fazendo isso, eu vou a 500 e mais 5. Não é a mesma receita, porque os desafios são outros, né? A tecnologia, série de coisas, a estratégia já muda também. Sim. Mas está dando muito certo, né? Conta pra gente o que aconteceu e por que você chegou, porque o tema que a gente começou aqui falando foi o burnout. Como é que você chegou no momento do teu burnout e pronto, como é que você lidou com essa situação toda? Então, nessa época aí,
da montagem da clínica, eu questionei muito, Luísa, por quê? Por que foi inventar de montar uma clínica? A primeira coisa que foi muito pesado no meu processo de burnout foi passar de terapeuta para empresário. Porque existe um peso, né? As pessoas enxergam o empresário como uma pessoa que quer tirar dinheiro de você. Do mal. Que é capitalista, que é o capitalismo selvagem, né? Então, eu fui muito criticada, né? Nesse momento em que eu virei empresária, deixei de ser terapeuta e... Por que você foi criticada? Fui criticada pelos meus clientes, né? Pelos pais. Eu acredito que sim, os pais me criticaram. Por que eu tô te questionando isso? Porque tá me parecendo aqui, meu olhar assim de longe, que talvez essa crise, porque ela aconteceu comigo também, tá? Na minha trajetória de técnico para dono de negócio. Eu tive essa crise, mas ela foi muito mais interna minha, das minhas crenças, do que o mundo mesmo. Eu tô te perguntando, por isso que eu tô te provocando, porque me parece, tá me parecendo Talvez tenha que tenha sido uma coisa muito mais tua. Talvez. Por isso que eu te perguntar, mas quem? Sim. Aí tá, os clientes, mas foi mesmo os clientes, não sei. Talvez a crítica deles, que era pequena, se tornou muito grande, porque realmente eu peguei pra mim. A tua autocrítica, né? Sim, a tua talvez. autoimagem, né? Fazer essa transição, porque é uma transição. Né? De você pensar assim, não, veja, eu sou empregado e viro empresário. Ou empreendedor. Tu mudou de quadrante. Sim, né? Para dono de negócio, né? Tu mudou de quadrante. Sim. E essa mudança, ela traz uma mudança de mindset total. Total. É muito forte, inclusive muita gente não aguenta o tranco. E aí que desiste. Eu pensei em desistir várias vezes, assim, porque pra mim foi pesado essa troca. E realmente pode ter sido algo mais meu mesmo, certo. de tipo assim... Luísa, você agora é empresária. As pessoas estão todas... Agora tu mas eu fui pra terapia. Eu fui pra terapia. Eu já imaginei ela em frente ao espelho conversando com ela mesmo. Não, eu voltei. Eu sempre fui de fazer muita terapia. A primeira vez que eu comecei a fazer terapia eu tinha 18 anos, até os 21. Depois voltei com 30 e voltei novamente nesse momento crítico, né? Que eu tava mudando o papel, né? E uma coisa que a gente trabalhava muito na terapia é alguns elementos do trabalho que eram pesados para mim, né? E que eram do trabalho que eu estava levando para o pessoal, né? Então, tipo assim, as pessoas vão criticar ou não vão gostar de determinadas coisas. Elas sempre vão criticar e não gostar de determinadas coisas. É normal, é o normal. Né? Mas naquela época eu ainda tinha... Me tocava muito. Eu levava muito pro pessoal, como se dissesse assim... mas eu sou tão dedicada no meu trabalho, mas eu faço tudo que eu posso. Por que me criticam? Por que me criticam? Por que acham que eu tô colocando dinheiro à frente da saúde, né? Enfim, coisas desse tipo. Então aquilo era muito pesado para mim. Mas hoje eu entendo que faz parte. Não é porque você trabalha com saúde que as pessoas vão sempre falar muito obrigada, foi maravilhoso. Às vezes ela vai estar com raiva e ela vai dizer, não me aperta assim, né? Então, quem trabalha com saúde mental é trabalhar com a dor. Trabalhar com a dor não é bonito. Às vezes vai ser difícil. E hoje eu entendo, sabe? Eu dou bastante suporte, assim, emocional para as pessoas que trabalham comigo nesse sentido de entender que isso é do contexto da área de saúde, do contexto de trabalhar com saúde mental, enfim. E como é que é, Luísa, esse trabalhar, até mesmo, por exemplo, assim, quando a gente tem um problema, seja esse problema uma doença, enfim, algo que esteja acontecendo, nós como ser humano, a gente acaba falando assim, não tem. O primeiro erro que nós temos de fazer é negar. Não tenho problema, não tô com esse problema. Sim. A maioria. Sim. Como é que foi pra ti tu... Perceber. E tomar essa atitude, preciso de um terapeuta? Eu percebi que eu precisava de um terapeuta porque eu tava muito estressada, sendo grosseira com as pessoas, perdendo a paciência por pouca coisa, né? Aquela coisa de uma pessoa... antipática, insuportável. Então, um dos convites
né, o convite de vir para o Papo Biz surgiu conversando com um colega que me gravou as aulas de treinamento lá da clínica. Ele falou, Luísa, como você mudou? Porque na época da gravação eu pensava, ai meu Deus, eu vou ter que gravar com aquela menina que é tão antipática. Insuportável. Que é tão antipática, porque realmente eu não estava feliz, eu estava mal-humorada, eu estava irritada. Sempre mal-humorada, irritada. Então, não é só as relações do trabalho que interferem, as relações pessoais. Eu tô solteira há 10 anos, 12, alguma coisa assim. É melhor nem fazer a conta. Mas eu não conseguia nem estabelecer relações amorosas, né? Porque eu tava só no foco do trabalho e sempre irritada, mal-humorada, fechada para as pessoas, né? E aí eu comecei a terapia, mas continuava achando que dava para controlar, porque eu sou daquelas controladoras, acho que eu tenho controle das coisas. Até que eu comecei a adoecer muito fisicamente. E aí o corpo já não... E aí o corpo falou, Luísa, olha, deu. Então, o primeiro sintoma que eu tive e que foi um alerta, eu falei, opa, preciso ir no médico, foi que eu não conseguia comer. Eu sentava para almoçar e me dava ânsia de vômito. Às vezes eu fazia um prato e eu só conseguia comer metade do prato, ou dar 3 garfadas. E não conseguia comer, não conseguia. Ficava enjoada e não conseguia comer. Ficava enjoada, aí eu olhava na internet. Sintoma de enjoo de manhã. Sintoma enjoo de manhã, gravidez. Eu falei, não, grávida eu não tô. Bom, essa aí tá fora. Aí eu falei, não, essa tá fora, porque eu não tô me relacionando. Essa aí, essa não rola. Descarta. E não aparecia o que, né, aquele Dr. Google não dizia o que eu tinha. Até que eu fui numa gastro e ela passou um exame de aquele endoscopia. E aí eu tinha gastrite, esofagite, nível E. O que é o nível E? Deve ser ABCDE. Só pode ser isso. Se chegar até o W, lascou. Então... Olhei assim, ela olhou o seu exame, gastrite, nível E. Olha, nem vou dizer, aí tu achou que era E, mas era pior do que aí ela olhou pra mim e falou assim, Luísa, você não sente dor? Eu falava, não, eu só tô trabalhando, eu nem consigo lembrar de sentir dor, só tô lá, o foco, eu não conseguia perceber o próprio corpo, né? E eu já vi alguns relatos de outros empresários que emagreceram muito, tiveram úlcera e câncer de estômago. Nossa. É que a sequência mais ou menos é essa, né? Da úlcera, pelo que me parece, pode muito evoluir para um câncer, né? Então... E aí eu encontrei esse diagnóstico, eu falei, não, eu não vou poder parar de comer, né? E como eu já era magra, eu fiquei muito magra. Não sei se uma pessoa que é mais gordinha não demoraria mais para procurar ajuda, porque querendo ou não, é bom, né? Você não querer comer se você tá gordinho. Mas aí eu tava emagrecendo, sem conseguir comer, fui no gastro e ela me falou isso. E além disso, eu tinha muita diarreia. E aí, outro diagnóstico, síndrome do intestino irritável. Então, eu acordava de manhã com ânsia de vômito, vomitando ar, e passava o dia todo indo no banheiro, né? E na época, eu fazia as supervisões na casa das crianças. Então, nem na clínica ou na minha casa eu estava para poder ir no banheiro. Então, eu tinha que ir no banheiro das casas dos outros. Nossa, então, desconforto total. Eu falo que é uma merda. Literalmente. Agora tu vê, né, o que é o psicossomático, né? Quer dizer, você vai fazer o exame, olha, uma causa física, comeu alguma coisa estragada. Não foi. O que é? De onde vem esse troço? Cara, é da cabeça, é do emocional. É o impacto que, claro, que bagunça absolutamente tudo, né? E para você foram esses os sintomas, né? Agora, cada pessoa vai ter... tem gente que vai ter, sei lá, psoríase, vai ter gente que não sei o que, autoimune, vai não sei o que, alergia, não sei o que. Coisas que a gente ouve, que a gente nem imagina, né? O que as pessoas acabam passando por conta de um ambiente extremamente tóxico quando é um funcionário, né? Sim. Que a gente nem está falando do impacto disso num funcionário, mas também tem. Sim. Né? E no empresário, né? Que é o teu caso. Tu, enquanto dono de negócio, tendo que se submeter a isso, quer dizer, reduzindo completamente a tua produtividade, reduzindo o teu potencial de crescimento, que tu poderia estar acelerando, mas o que acontece? Pô, meu corpo não está deixando, tem alguma coisa errada. E aí, você descobriu o que estava errado.
descobri, né, que eu tinha que fazer algumas mudanças. Então, eu precisei mudar um pouco a estrutura da forma como eu trabalhava. Então, eu gastava muito tempo dirigindo. A direção é uma coisa que estressa muito. Mas, Então, tinha lugares que eu tinha que ir que era 1 hora de carro. Então, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Dirigia 2 horas no dia. E aí, eu tinha que ir para uma casa, observava o atendimento, voltava para casa. Eu saía de casa, tipo, 7h30 da manhã. E tinha dias que eu voltava 9h30 da noite. Trabalhava 12 horas. É 12 isso aí? Ah, bom. Eu acho que são 12 horas. 12 horas com pausa de almoço, assim. Então, era no uma... outro dia, a mesma coisa. E outro dia, a mesma coisa. E, tipo assim, passando mal, né? Raras as vezes eu cancelava. Bem nova até, não? Quantos anos você tinha ali? 20 e poucos, 30? Eu tinha 30 e tantos. Tinha- Porque hoje eu tenho 40, né? Então, 5 Sim. anos atrás, eu tinha 35, Ah, você 34... tá falando, é uma coisa bem recente ainda, né? Bem É. recente. Quando dei o tilt mesmo, né? É. Que eu falo que foi... O corpo deu limite, foi há 5 anos atrás. O famoso vai ou racha. É. Ou vai ou racha. E aí eu mudei o formato, então eu tive que pedir para as famílias virem até a clínica para serem supervisionadas e montei toda a estrutura que existe hoje na clínica. Então, Criou o processo. criei o processo. Criei uma coisa tão importante que é o processo. Então, hoje, os supervisores, eles ficam na clínica e as famílias que vêm. O que acontece? Hoje eu me preocupo com a qualidade de vida dessas pessoas. Elas estão vivendo uma situação muito mais confortável do que a minha. Então, por exemplo, naquela época eu tinha mais de 20 e tantos pacientes, 27 pacientes, alguma coisa assim. Hoje é até 12, entendeu? E mesmo assim eu vejo as pessoas cansadas, exaustas, sem, né? Tipo, ai, mas 12 tem que dar, né? Mas é porque elas se envolvem emocionalmente. É difícil ensinar que não é para se envolver tanto emocionalmente. É difícil ensinar isso. Mas isso faz parte já do ser humano, né? Infelizmente. Exatamente, porque se Infelizmente. você se envolver, você vai... Sucumbir, né? É, isso aí. Tem que ser feito, então, um trabalho muito... Não sei se seria a palavra certa, mas frio e calculista. É mais racional, é difícil esse equilíbrio aí, tá? Porque o que acontece? Eu tô aqui tentando mapear, né? Quanto eu conheço a Luísa, tentando mapear o perfil dela com as coisas que ela já foi dizendo, eu estava encaixando aqui nas minhas caixinhas, né? A gente tenta, assim, ter um entendimento. As pessoas que vão para essa área de saúde ou a psicologia em geral são pessoas que têm naturalmente, um chamado mais para o humano. É natural, né? Exatamente. Então, assim, não é só eu vou fazer uma engenharia ou fazer aqui uma administração. A pessoa que ela está mais voltada assim, é servir, é a questão da empatia, de gostar de gente, coisa e tal. Então, assim, de repente tu é essa pessoa, aí tu vai fazer essa formação. Aí tu cai numa situação, como ela estava descrevendo aí, que agora é o seguinte, ó, tu não vai poder te envolver como é o teu natural. Então, essa pessoa tem que puxar um freio de mão do seu lado mais emocional para ficar mais frio. Isso é difícil. Fazer essa mudança. É difícil. Não é impossível. É difícil. Sim. O meu trabalho como pessoa, na minha trajetória de vida, foi assim também. Eu sou dessa coisa mais de gostar de gente, gostar de comunicação, gostar de ensinar, gostar de ajudar, e de repente eu vejo, não, peraí. Neste cenário aqui, eu tô perdendo. Sim. Eu tô perdendo. Tô perdendo saúde, tô perdendo dinheiro, tô perdendo, inclusive, a chance de ajudar outras pessoas pela minha fragilidade, né, emocional. Agora, tem gente, Marcão, que é o contrário. Tem gente que justamente o forte da pessoa é a frieza, é o distanciamento, é o não se envolver. E de repente a vida coloca essa pessoa como empresário. Que ela precisa desenvolver o lado pessoal. Que ela vai precisar justamente agora para conseguir manter o equilíbrio. Puxar um pouquinho o freio de mão aí na questão do excesso de racional. Eu estou dizendo excesso, racional é bom, né? Excesso de racional e colocar um pouquinho do lado mais gente ali no contexto. Entendeu? Então essas coisas acontecem direto. Né? Sim. O teu aprendizado foi o excesso de controle, né? Que te levou a uma situação de tensão mesmo, né? Mas essa dificuldade dessa pressão emocional e tudo isso foi se somando e deu isso. Deu nessa história aí, né? E já indo agora pro final, Ricardo, eu queria saber, Luísa, como é que tu conseguiu? Beleza, tu chegou num momento assim que é o vai ou racha, que tu gritava pra tudo quanto é lugar. E eu demorei 5 anos pra me curar, tá? Nossa. 5 anos, porque
Eu tive uma época que eu ainda estava no processo assim, quero fazer um ano sabático, vou fazer um ano sabático, eu não quero ficar tanto na Tempo clínica. E eu demorei 5 anos para entender que eu prefiro trabalhar. Eu gosto tanto de trabalhar que eu gosto mais de trabalhar do que de viajar. Porque tinha uma época que eu queria fazer uma viagem sabática de 1 ano, enfim. E hoje eu tô conseguindo fazer mais viagens e hoje eu consigo dizer, eu gosto mais de trabalhar do que de viajar. Só que demorou muito para eu conseguir ter essa percepção em relação ao meu trabalho. Muito tempo eu fiquei brigada com ele, né? Eu fiquei naquele sentido, ela vai tirar minha saúde de novo, ele vai tirar minha saúde de novo, né? E tem coisas que não tem a ver com o meu trabalho. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que sempre tive insônia. Então, a insônia não tem a ver só com o meu trabalho, ela tem a ver com a forma como eu levo a vida. E isso demora a gente entender que, eu tenho insônia, porque eu pensei coisa de trabalho. Tá, mas isso não tem a ver com o Se não trabalho. tivesse trabalhando, estaria pensando em qualquer outra coisa. Exatamente. Provavelmente porcaria, né? Porque... Olha só. Chegou, desculpa te cortar, Ricardo. Mas tu chegou a se afastar? Teve que Consegui se me afastar. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas estranhavam muito é que eu tinha um telefone pessoal que eu usava no trabalho. E aí eu coloquei um telefone do trabalho. Pra como se dissesse assim, olha, gente... Tem um limite. Eu tô tentando dar um limite aqui. As pessoas estranharam muito. Eu perdi muitos pacientes por isso também. Né? Mas eu falava, não, infelizmente eu vou ter que fazer isso Cuidar para de si poder... primeiro, pra depois cuidar Para dos poder... Ó, Ajuda. eu tava ouvindo toda essa trajetória e algumas coisas me chamaram muita atenção e a maior parte delas a gente já comentou e eu queria comentar uma que acabou passando um pouco batido. Que é o seguinte, o que fez com que você conseguisse... Primeiro, vamos direto a esse ponto que é mais importante. O que fez com que você já conseguisse sair dessa situação de ruptura e resgatasse a tua sanidade, na minha visão, foi a palavrinha mágica que você colocou lá, processo. Sim. Processo. Você teve que mudar o teu processo, como tu geria a tua vida, mas não só isso, como gerir a empresa também. Sim. Eu diria até o contrário, que fica mais interessante. Como é que você administrava a tua empresa e como você administrava a tua vida. E esse é o ponto que em algum momento da nossa conversa eu acabei pontuando lá e que agora ele conecta. Que é você começa um negócio com aquele sonho grande, com aquela expectativa e não mede esforço para fazer o negócio acontecer e vira noite, não sei o que, tudo bem, vamos. Chega um momento assim,